Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu fiquei um tempo sem postar, ok? Então eu estou retornando agora. Hoje eu vou fazer um vídeo mais curto, tá? Sobre um assunto específico. Aproveitando essa questão dessa polaridade, né, que está no Brasil, que está no mundo, eu não falo de política, tá? Eu não tenho posicionamento político, ideológico, eu não entro nesses méritos, eu não gosto disso. Mas eu quero explicar uma questão que pouca gente fala, que é bastante concernente ao que está acontecendo, ok? Que é relativo ao planeta Saturno. O que vem a ser Saturno na astrologia? Saturno ele está associado a responsabilidades, a maturidade, e do lado negativo há atrasos, há medos, tá? Inseguranças. Então, por exemplo, o Saturno ele rege ciclos de maturidade na nossa vida. Então, por exemplo, os ciclos de Saturno, desculpa, são de 7 em 7 anos. Então, aos 7 anos nós temos a nossa primeira infância. Quando nós fazemos 7 anos é como se Saturno viesse e perguntasse: e aí, sua primeira infância você, embora a gente não tenha lá grande consciência que é trazida por Saturno, né, mas é como se Saturno cobrasse de nós se nós fizemos a lição de casa. Ele volta aos 14 anos, quando a gente entra na adolescência, aí a coisa já pega um pouco mais. Saturno vem e cobra, fez o que você, né, foi acordado, né? Se você fez, você tem uma adolescência tranquila. Se você não fez, você vai ter mais problemas. Aos 21 anos, na maturidade, ele volta de novo e por volta dos 28 anos e meio. Né? Aí depois disso, como nós já estamos formados, né? Aos 28 anos e meio é o retorno de Saturno que ele vem. Ele volta para o lugar onde ele estava, onde a gente nasceu. As outras duas são quadraturas, né? Por isso são aspectos tensos, com um planeta que já é tenso, que é Saturno, o senhor do karma, o senhor do tempo. Na astrologia mais antiga, tradicional, né, é chamado de o grande maléfico, né? Então Saturno ele traz essas questões, tá, de rigidez, tá? É o arquétipo do ancião, do sábio, do velho. Então, gente, o que acontece? Esse ano de 2025 nós tivemos a regência de Júpiter, a regência anual de Júpiter, que é o grande benéfico, é diferente. Júpiter expande tudo, né? Júpiter é o grande benfeitor. Saturno já é o contrário, é o restritor. 2024 foi a regência de Saturno, 2025 de Júpiter. Só que nós temos, essa é uma regência, são regências anuais, mas essas regências anuais nós temos regências de 36 anos. Tá? E nós iniciamos um ciclo de 36 anos de Saturno em 2017, que vai até 2052. O que ocorre, gente? Antes dessa regência de Saturno, nós tivemos esse ciclo anterior com o Sol. Sol, que é brilho, buscas, né, pessoais, é um planeta mais tranquilo. Com Saturno a coisa já começa a mudar de figura. Tá? Então, quando entra Saturno, Saturno fala assim: breca, vamos parar a bagunça, vamos parar tudo que está aqui, vamos zerar e arrumar a casa. Então, durante esse período de 36 anos agora de Saturno, que se iniciou em 2017, nós começamos então a ter o quê? Um travamento, sabe? Aquele ciclo anterior do Sol, né? Que iluminava tudo, que dava brilho para tudo, para todos, acabou. Então, de 2017 a 2052, nós temos um período extremamente duro, regido por Saturno. Saturno que rege, inclusive, a
A guerra é Marte. Saturno rege mais aquela questão assim mais militar, mais militarista. Então, todos esses movimentos que nós estamos vendo de surgimento do levante de extremas direitas no mundo, infelizmente eu acredito que não vai parar tão cedo. O mundo ele está caminhando realmente para um período de rigidez muito grande em todos os sentidos, principalmente na política. Quando nós tivemos o último período de 36 anos dessa regência de Saturno, para além dessa regência de 36 anos, nós ainda temos uma outra grande regência que são as eras, tá? São de 2000 anos. Nós estamos finalizando a era de Peixes e entrando na era de Aquário. Acredita-se que daqui uns 100, 140 anos, mais ou menos, isso deva se ter início, a era de Aquário, tá? Mas nós estamos falando desse ciclo menor. A última vez que nós tivemos um ciclo de Saturno foi entre os anos de 1909 e 1945. O que aconteceu nesse período? Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Então vejam que como eu falei, Saturno, que entre outras coisas rege também assuntos militares, tá? Tem esse simbolismo, tem esse arquétipo. Nesse último ciclo de Saturno, de 2009 a 2045, nós tivemos as duas guerras mundiais. Agora nós iniciamos um em 2017, que vai até 2052, é muito tempo. Só que tem uma coisa ainda mais complicada aqui, tá? Em 2024, ou seja, no ano passado, Plutão entrou em Aquário e vai ficar até 2044. Um ciclo de 20 anos. Foi um período onde nós tivemos Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Se por um lado nós tivemos essa guerra terrível, essa revolução terrível, né, que foi a Revolução Francesa, nós tivemos, pelo lado positivo, a Revolução Industrial. Tivemos a Guerra Civil Americana. Então, nós estamos num período crítico, num período muito complicado, muito perigoso. Estou dizendo com isso que nós vamos ter aí uma guerra, uma grande guerra, terceira guerra mundial? Não. Tá? Porque o contexto é outro. Os posicionamentos planetários, embora tenham posicionamentos planetários que sejam semelhantes ou até idênticos, tem outros que não são. Então, o contexto hoje ele é outro. Eu, particularmente, acredito que a humanidade, não a humanidade evoluiu, mas eu acho que as sociedades evoluíram a um ponto de hoje o ser humano, a raça humana, ser capaz de optar pela não guerra, optar pela paz, né? Mas é um período bastante complicado. Então, esses levantes da extrema-direita no mundo e também que está perigando no Brasil, eu vejo poucas possibilidades de que isso não seja, durante todo esse período que nós temos até 52, hoje nós temos a esquerda no poder, né? Mas eu acredito que em algum momento a direita vai voltar. O que é também uma questão natural, uma questão cíclica, né? Assim como nós temos o dia, a noite, não existe a vida sem dia e sem noite. Nós temos também períodos em que a esquerda está no poder, a direita depois volta à esquerda, volta à direita. São ciclos, assim como os ciclos planetários, os ciclos astrológicos. Tá? Eu levanto aqui uma questão também que eu vou fazer um próximo vídeo para falar disso, né? Fala assim, eu não acredito que Saturno mexa com a minha vida, eu não acredito que os planetas influenciem a minha vida. Não, isso não existe. Tá? Planeta nenhum influencia a vida de ninguém. O que influencia é o posicionamento dos planetas que formam um aspecto no céu é uma questão de geometria, tá? O posicionamento dos planetas no céu gera essa geometria, que é o quê? Os aspectos feitos entre eles.
trígonos e sextis que são benéficos, quadraturas e oposições que são tensos. Então, esses posicionamentos, fazendo aqui uma analogia, analogia não, na verdade não é nem analogia, é prática mesmo, como dizia Hermes Trismegistus, né, que foi um sábio egípcio, né, que ele dizia: assim como é no céu, é na terra. Então, ou seja, o movimento dos planetas no céu, a conversa entre eles através dessa geometria no céu, isso sim influencia a vida na Terra. De que forma? De uma forma muito simples. Basta a gente analisar o passado, ver o que aconteceu durante determinados ciclos planetários no passado. É possível a gente não prever o futuro, mas prever possíveis eventos. Entenderam? Então, assim como eu falei, durante esse último ciclo de Saturno de 36 anos, nós tivemos as 2 grandes guerras mundiais. Agora nós temos ele de novo, repito, de 2017 a 2052. Só que dentro desse ciclo nós temos ainda um ciclo de 20 anos de Plutão, que entrou em Aquário. Da última vez que Plutão entrou em Aquário, repito, nós tivemos a Revolução Francesa, tivemos a Guerra Civil Americana, tivemos a Revolução Industrial, além de mais alguns eventos também que aconteceram, que foram de grande monta, né, para a humanidade. Então era isso, eu queria só explicar essa questão. Eu vou mostrar na tela esses ciclos para ficar fácil para vocês entenderem. Então eu estou retornando para os vídeos, que eu tinha parado, algumas questões pessoais eu não consegui mais fazer. E eu quis falar então hoje sobre... vou falar mais sobre Saturno, em mais vídeos, mas eu quis falar então desse ciclo de Saturno de 36 anos. Já embuti também o ciclo de Plutão, ok? Espero que vocês tenham gostado. E até os nossos próximos vídeos, onde eu vou falar mais sobre astrologia. Muito obrigado.